Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula de trigonometria no canal. A aula de hoje a gente vai dar algumas noções e definições que serão úteis na hora da gente definir seno, cosseno e tangente de ângulos de qualquer número real, né? O que a gente precisa ter conhecimento é de como medir um ângulo, qual a unidade de medida utilizada para medir um ângulo, e como relacionar a medida de um ângulo com um número, né? Porque a partir disso a gente consegue definir seno, cosseno e tangente de um ângulo ou de um número qualquer, tá? Então a gente vai entender hoje como que um número representa um ângulo, tá? Bom, para isso a gente precisa de tratar da trigonometria vista na circunferência. Então a gente vai falar aqui o que é o círculo trigonométrico, tá? Então, na aula anterior, né, quem não assistiu ainda, dou a dica, dá uma corrida lá, dá uma assistida, é uma aula muito interessante, a gente fala de lei de seno, lei de cosseno, trigonometria no triângulo retângulo, né? A gente percebeu que a trigonometria, ela foi se evoluindo ao longo do tempo, né? E, recentemente, né, a gente percebeu que trigonometria vista em triângulos, né, talvez não seria a forma mais eficaz de você trabalhar com trigonometria, né? Principalmente se o triângulo for retângulo. Então a gente precisou de definir um novo ambiente para trabalhar a trigonometria. E esse novo ambiente é o que a gente chama de circunferência trigonométrica, tá? Então a gente precisa definir o que é um arco, o que é a relação entre arco e ângulo, qual é a unidade de medida para calcular esses arco e ângulo, tá? Então a gente começa definindo o que é um ângulo e um arco, tá? Qual é a relação entre eles? Então, basicamente, definindo o que é um arco. O que é um arco geométrico, né? Um arco, pessoal, o próprio nome já diz, arco é um arco mesmo, né? É uma das partes da circunferência que é delimitada por dois pontos, né? Então a gente tem uma circunferência, você pega dois pontos A e B, né? Esse pedaço de circunferência em amarelo aqui, né, ligando A e B, é o que a gente chama de arco de circunferência, né? Note que se os dois pontos estão no mesmo local, a gente tem ou o arco nulo, que é o arco que você não deslocou nada, ou é o arco que você saiu e deu uma volta inteira e voltou no mesmo ponto, tá? Então, se os dois pontos em cima da circunferência coincidem, eles definem um arco nulo, que é quando você não saiu do lugar, ou o arco de uma volta. Imagina que você tem uma formiguinha, né, andando em cima da circunferência. Se ela sair de A e ir até B, se o A e B são dois pontos diferentes, então você tem um arco. Mas se ela fica parada, você não tem arco. Mas se ela der uma volta, você voltou para o mesmo ponto. Então, essa noção. E medida e comprimento de um arco, né? Vamos considerar um ponto A, né? Pode olhar do mesmo jeito que está aí na circunferência, né? Então, você tem uma circunferência de raio R e centro O. Então, vamos supor que aqui o raio da circunferência aqui é R, né? Tá? E aí, a gente vai deslocar esse ponto A daqui até um ponto B, tá? E vamos supor que nesse movimento, né, nesse pedaço que ele percorreu, a gente tenha percorrido uma distância L, tá? Ao mesmo tempo, olha, se a gente olhar, vamos supor que de A até B aqui, ó, tem um comprimento L. Então você percorreu uma distância L e você gerou aqui um ângulo alfa, tá? Então, note, o pedaço que você percorre gera um ângulo, tá? Esse movimento que o A descreve da circunferência, ele tem medida, então o comprimento de arco, medida alfa e comprimento L. Então, sempre que a gente falar de arco, a gente vai falar de medida em questão de ângulo e de comprimento. Então, o arco ele tem medida alfa e comprimento L, tá? Vamos lembrar o seguinte, né? A circunferência como um todo tem comprimento 2πr. Então, aqui a gente já tem uma relação interessante. Olha. Se for uma volta inteira, você sabe que o comprimento é 2πr. E o círculo, como um todo, uma volta inteira é 360 graus. Então, uma volta completa, esse arco de uma volta está ligado ao ângulo de 360 graus e ao comprimento de 2πr. Tá?
Para medir ângulos e arco, né? Para medir ângulos, a gente utiliza basicamente grau ou radiano. Então a gente vai falar 45 graus, 60 graus ou π sobre 2 radianos, π sobre 3 radianos. A gente vai entender isso já já. Para o comprimento, a gente usa geralmente metro, quilômetro, centímetro, usual. E aí, uma coisa interessante é o seguinte, todo arco de circunferência, ele tem a mesma medida do seu ângulo central. Note, a forma que a gente definiu, né? Se você sai de A e vai até B, né? Você tem um arco de medida alfa, né? E comprimento L. Então, a gente está identificando o arco, a medida do arco, com o ângulo central aqui formado por esse arco. Tá? Então, sempre um detalhe aqui, né? Sempre que a gente falar de arco, a gente está falando da medida do ângulo central definido pelo arco. As unidades que a gente mais utiliza para medir ângulos e arcos, como eu já disse, é o grau e o radiano. Tá? Então, a gente vai tentar fazer uma relação entre eles. Primeiro, vamos entender cada um. A circunferência, como eu disse, ela tem 360 graus. Se você imaginar uma formiga andando em cima da circunferência, ela vai fazer uma volta, significa que ela andou 360 graus, né? A gente costuma dizer muito isso, né? Deu um giro de 360 graus em cima do seu próprio corpo, né? Então, você vai ficar parado e girar 360 graus, vai dar uma volta completa, né? Então, já que é 360 graus, se a gente pegar a circunferência e dividir ela em 360 partes iguais, cada parte vai ter 1 grau, né? Então, a gente pode entender o seguinte, olha, cada parte determina 1 grau. Então, se a gente dividir ela no meio, a gente tem 180 graus para cima, 180 graus para baixo. Se a gente dividir ela em 4, a gente tem arco de 90 graus, tá? Então, a gente tem aqui alguns exemplos. O que é o arco de 90 graus? Eu dividi a circunferência aqui em 4 partes iguais. Então, você tem um arco de 90 graus, né? Se você pegar 3 partes, essa dividiu em 3 aqui, né? Em 4 partes iguais, ó, pega 3 partes aqui, né? A gente tem o ângulo de 270 graus, que é 90 mais 90 mais 90, né? 3 vezes 90. Se você pega metade, como eu disse, é 180. Toda ela é 360, tá? E o radiano, pessoal, um arco de radiano, o arco de 1 radiano, né? 1 radiano, ele é o arco cujo comprimento retificado é igual ao raio da circunferência. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Olha, você tem o raio da circunferência R. Tá? O que é o arco de 1 radiano? É o arco de comprimento R. É o arco de comprimento R. Tá? Então, se o raio da circunferência é 1, 1 radiano é 1. Tá? Isso deve ser interpretado da seguinte forma. Vamos supor o seguinte. Você tem um ângulo central de medida 1 radiano. Se o ângulo central tem medida 1 radiano, então ele entende um arco de 1 radiano e comprimento de raio 1. Então, eu estou falando, o radiano é esse ângulo, né? É esse ângulo. Esse ângulo alfa aqui tem 1 radiano. Significa que o arco é 1 radiano e que o comprimento desse arco é 1. É 1 vezes o raio, né? 1 raio. Então, como a circunferência ela tem raio 2πr, né? Notem. O 1 radiano, esse arco aqui, ele mede 1 radiano, significa o quê? Que o ângulo central é 1 rad e que esse comprimento é r. Já que a circunferência toda ela tem 360, comprimento 2πr, então o comprimento da circunferência toda é 2πr. Significa que o ângulo central compreendido é de 2π. Só que o ângulo central é de 360 graus. Então, uma volta ela está relacionada com 2π. Então, 2π radianos é exatamente 360 graus, ou equivalente a 360 graus, ou equivalente a uma volta. Então, quando eu falar uma volta, eu estou falando de 2π. Tá? Então, aí a gente tem alguns exemplos a partir disso, porque se a volta toda é 2π,
Se você dividiu em 4 partes iguais, você dividiu 2π por 4. Então, 2π dividido por 4, olha, 2π sobre 4, isso é π sobre 2, né? Só dividir o 2 aqui por 4 sobre 2. Então, π sobre 2. Então, cada pedacinho, se você dividiu em 4, cada pedacinho é π sobre 2. Mas a gente sabe que esse pedacinho aqui é 90 graus. Então, o arco de 90 graus também pode ser expresso como o arco de π sobre 2 radianos. 180 graus é metade da circunferência. Mas metade vezes 2π, metade da circunferência é π. Então, o arco de 180 graus está relacionado ao π. 3/4 é você pegar 3 vezes 1/4, né? Então, você pegou 3 partes daquela que você dividiu em 4. Então, é 3 vezes π sobre 2. Então, o arco de 270 graus, que é esse arco aqui, né? Que é esse arco que está em azul aqui na figurinha, né? Ele é exatamente, ele é equivalente ao arco de 3π sobre 2 rad. E a volta toda, como eu já disse, é de 2π, né? Uma pergunta natural de se fazer é o seguinte: qual é a relação, então, entre grau e radiano? Como que a gente determina um a partir do outro? Né? E aí a resposta é bem simples, pessoal, que é uma regra de 3. Né? A gente sabe que 360 graus mede 2π rad. Então, um arco de 360 graus mede 2π rad. Então, fazendo uma regra de 3 simples, a gente chega em qualquer valor que a gente quiser. Alguns valores são padrões e que é bom a gente fixar na memória, a gente já saber isso, bater o olho e já sabia a resposta. Por exemplo, 90 graus é 1/4 da circunferência, como a gente viu. Então, 90 graus equivale a 2π sobre 4, ou seja, π sobre 2. Então, sempre que falar de π sobre 2 rad, eu estou falando de 90 graus. Então, a gente tem que ter isso ligado na memória, tá? 90 graus é o π sobre 2. 30 graus é você pegar a circunferência toda, que é 360 graus, e dividir por 12. Isso dá 30 graus. Isso significa que o arco de 30 graus é equivalente ao arco de 2π, que é a circunferência toda, dividido por 12, ou seja, 2π sobre 12. Simplificando aqui, dá exatamente π sobre 6. Então, o arco de 30 graus ele é equivalente a π sobre 6. Então, quando eu falar 30 graus, π sobre 6. Já vai ficando gravando isso na cabeça. 45 é 360 dividido por 4. Por 8, né? 360 dividido por 8, isso é 45 graus. Então, o arco de 45 graus ele é equivalente ao arco de 2π sobre 8, ou seja, π sobre 4. Então, quando eu falar, olha, considere o ângulo alfa igual a π sobre 4, eu estou falando do alfa igual a 45 graus. Considere alfa igual a 45 graus, eu estou falando de alfa igual a π sobre 4. Tá? É equivalente. Outro exemplo é o 60, que é dividir a circunferência em 6 partes. Então, você tem o ângulo de π sobre 3. Então, importantíssimo a gente ter em mente 90 graus, π sobre 2. 30 graus, π sobre 6. 45 graus, π sobre 4. 60 graus, π sobre 3. Tá? Esses ângulos são importantes. 180, eu já falei com vocês, é o π, é o arco de π. 360 é o arco de 2π. Então, esses valores, é muito importante que a gente já vai fixando ele na memória. Tá? Então, um exemplo bem simples aqui, que eu disse que é uma regra de 3, então um exemplo bem simples. Eu quero saber a medida em radianos do arco de 135 graus. Olha, é regra de 3 simples, olha. Regra de 3, olha. 360 graus, a gente sabe que é 2π. 135 graus, a gente quer saber que ângulo é esse, né? Então, 360 graus vezes x é igual a 2π vezes 135. Então, o x é 2π vezes 135 dividido por 360. Simplificando, né? Divide por 2 em cima e embaixo, olha. Dividindo aqui por 2 e aqui por 2. A gente fica com π vezes 135 dividido por 360 dividido por 2, né? Isso dá
180, né? 180 graus. 180. E agora a gente pode dividir tudo por 5, né? Divide por 5. Divide aqui por 5. Divide aqui por 5. Vai simplificando, né? À medida que for. Então, dividindo por 5, olha, 135 dividido por 5, isso dá 135 dividido por 5, né? 13 por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10, sobra 3, 27, né? Então, dá 27π dividido por 180 dividido por 5. Isso dá 3 vezes 5, 15, sobra 3, 36. Ainda dá para simplificar, né? A gente pode dividir agora por... pode dividir isso aqui por 3, né? Por 3. Dá para dividir por mais, né? Por 9, né? Vamos dividir isso aqui por 9. Aqui por 9. O x vai ficar 27 por 9 dá 3. 36 por 9 dá 4. E não dá para simplificar mais, né? Então, olha, 135 graus equivale a 3π sobre 4. Tá? Uma outra forma de ver isso, né? Outra forma de a gente ver isso é o seguinte, ó. Outra forma de a gente ver isso é que 135 graus é igual a 3 vezes 45 graus, né? Só que 45 graus a gente sabe, né? Que é o π sobre 4. Então, 3π sobre 4. Só que nem sempre a gente vai conseguir escrever em termos desses ângulos que a gente conhece. Por isso que é importante conhecer a regra de 3. Tá? Então, bem simples mesmo fazer essa conversão de graus para radianos e radiano para graus. Bom, uma observação importante que a gente pode lembrar é o seguinte. Se a gente tem um ângulo central de 2 radiano, né? O ângulo central de 2 radiano, ele subentende um arco de medida 2 radiano e comprimento 2 vezes o raio da circunferência, a forma que foi definida, né? Então, se a gente tiver um ângulo central de medida L radianos, ele subentende um arco de L radianos e o comprimento desse arco vai ser L vezes o raio. Então, se a gente falar que a medida do arco é alfa, né? A gente calcula o comprimento. O comprimento L, ele vai ser exatamente alfa vezes R. Então, se a gente quer saber a medida de um comprimento de arco de ângulo alfa, a gente utiliza essa expressão. Então, eu tenho lá uma circunferência de raio R qualquer e quero saber a medida desse comprimento. Qual que é a medida desse comprimento? O que eu estou falando é que a medida desse comprimento é alfa vezes R. O alfa dado em radianos. Tá? Então, isso é muito comum aparecer em problemas de física, viu, pessoal? Porque a física, né, a linguagem da física é a matemática, né? Então, essa expressão, por exemplo, aqui, né, nesse exemplo que eu vou dar, a gente tiver um pêndulo balançando, né? O pêndulo, ele vai fazer um arco, né? Ele vai fazer um arco, né? Imagina um pêndulo balançando, né? Ele vai fazer um arco, tá? E aí, se você conhece as extremidades, né, que é o exemplo, né, você consegue calcular o comprimento desse arco, né, dessa curva descrita pelo pêndulo. É o exemplo, né? Um pêndulo de 15 centímetros de comprimento, então eu estou falando o comprimento do pêndulo, né? Esse comprimento, né, do pêndulo vale 15 centímetros. Tá? Então o pêndulo tem comprimento de 15 centímetros e no seu movimento as suas posições extremas formam um ângulo de 60 graus. Então, o ângulo central é de 60 graus. Eu quero saber qual é o comprimento do arco entre as extremidades aqui, ó, máxima do pêndulo. Né? Tá? Então, eu quero saber essa distância L. Então, basicamente, é utilizar, né? L é igual a alfa vezes R, onde o alfa dado em radiano.
Notem algumas coisas interessantes, né? Se a gente construir aqui a circunferência, né, dando segmento aqui a essa linha vermelha, e constrói aqui a circunferência, claro que eu não vou conseguir fazer uma circunferência bonitinha, mas construindo aqui a circunferência, o raio da circunferência, se a gente falar que esse cara aqui é o centro, o raio da circunferência é exatamente esse comprimento que ele nos deu, ó, que é 15. Então, o R nosso vale 15. 15 centímetros, né? Então, o que a gente precisa fazer é transformar o ângulo alfa em radiano. Olha, alfa é 60 graus. Isso equivale a... Então, 60 graus. Lembra aqueles ângulos básicos que eu disse para vocês? Isso equivale a π sobre 3. Ah, Aldo, eu não lembro que é π sobre 3, não consegui fixar ainda não. Faz a regrinha de 3, ó. 360 graus é 2π, né? Se vocês quiserem fazer até por 180, vocês podem, né? Mas 360 graus é 2π. 60 graus é x. Divide aqui, então, 360x é 2π vezes 60. X é 2π, 60 sobre 360, né? Então, divide tudo por 6, ó. 2π vezes 10. Não, dá para dividir por 60 de uma vez, né? Então, fica 2π dividido por 6. Divide aqui por 2, π sobre 3. Então, o alfa equivale a π sobre 3 rádio. Então, quem é o comprimento L? Bem simples mesmo. Então, o comprimento L, ele é π sobre 3 vezes o nosso raio, que é 15 centímetros. Ou seja, o L vale 5π centímetros. Então, o comprimento aqui, né? Aqui eu só simplifiquei por 3, né? Dividido por 3. Então, o comprimento dessa curva, né, descrita pelo pêndulo, vale 5π. Tá? Bem simples mesmo, é uma aplicação direta dessa formulazinha. O comprimento de arco é igual ao ângulo em radiano vezes o raio. Bom, com isso a gente pode, então, falar sobre a circunferência trigonométrica. O que é a circunferência trigonométrica? Ela é uma circunferência orientada, com o centro na origem do sistema, tá? E o raio é 1. Então, agora, para falar da circunferência trigonométrica, a gente vai fixar o raio igual a 1. E o sentido que a gente vai falar que é positivo é o sentido anti-horário, então o contrário do relógio. Então a gente tem o sentido positivo da circunferência e o sentido negativo da circunferência. Tá? Então é muito importante a gente entender isso. Fixar, o centro é a origem, então 0, 0. O raio é 1 e o sistema ele possui o sentido positivo no sentido anti-horário. Tá? Então essa é a circunferência trigonométrica. Em uma circunferência trigonométrica de centro O, vamos fazer o seguinte. Então, a circunferência está lá centrada na origem. Vamos fazer o seguinte. Vamos considerar o ponto A 1, 0. Tá? Então, isso vai ser a origem dos nossos arcos. Os nossos arcos vão partir daí. Então, a gente vai pegar aqui a circunferência centrada na origem. E a partir desse ponto A aqui, olha, a gente vai começar a construir os arcos. A partir desse ponto A, a gente constrói os arcos. Tá? Então, com essa associação, a circunferência, né, os eixos x e y, ele vai dividir a circunferência em 4 partes, que a gente chama de 4 quadrantes. Tá? Então, isso aqui vai ser o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Tá? Então, tem a circunferência de raio 1, centrada na origem. O ponto A vai ser a origem dos arcos. E os eixos vão dividir a circunferência em 4 partes iguais, 4 quadrantes. Tá? Note que nesses quadrantes, ó, no primeiro, tanto x quanto y são positivos, né? Então, a parte positiva no x e no y, então aqui é mais. Na segunda parte, o x é positivo e o y é negativo, né? Então, você tem y positivo e x negativo, né? O x está na esquerda. No terceiro, os dois são negativos. E na quarta, o x é positivo e o y é negativo. Isso é importante daqui a pouco. Agora a gente precisa entender o seguinte. O que é um arco congruente? Tá?
Toda vez que a gente que o ponto da circunferência final do arco iniciado em 1, 0 é o mesmo para dois arcos diferentes, a gente diz que esses arcos são congruentes. O que eu quero dizer com isso? Olha, saí de A e fui para B. Parei aqui. Só que agora eu fiz o seguinte, olha, saí de A, passei por B, dei uma volta completa, voltei ao B. Olha, agora eu fiz o seguinte, eu saí de A, dei duas voltas e parei aqui na retinha do B. Esses três arcos, note que eles diferem por voltas. Então a gente diz que eles são arcos congruentes. Tá? São arcos que diferem apenas por voltas, ou seja, eles diferem por múltiplo de 2π. Então, ó, você tem, por exemplo, π sobre 3, π sobre 3 mais 2π, π sobre 3 mais 4π. Eles são arcos que estão associados ao mesmo ponto final B. Tá? Isso são arcos congruentes, são arcos que se diferem por 2π. Vamos imaginar o seguinte, né? Naquela figurinha, vocês viram. Saí de A e fui para B. Saí de A, dei uma volta, fui para B. Saí de A, dei duas voltas e fui para B. Note que cada volta é somar 2π. Então, se eu dei uma volta, eu somo 2π. Se eu dei duas voltas, eu vou somar 2π. Duas vezes 2π. Se eu dei 3 voltas, eu vou somar 3 vezes 2π. Né? Então, cada volta representa 2π. Então, se a gente imaginar que é um móvel dando voltas, se ele deu k voltas, significa que o ponto final vai ser o mesmo ponto B. Né? E aí, o ângulo correspondente, né, os ângulos congruentes, vai ser da forma π sobre 3 mais k vezes 2π. Ou seja, todos os ângulos congruentes ao π sobre 3 são os ângulos da forma π sobre 3 mais 2kπ, com k inteiro. O que esse kπ significa? Ó, não entendi nada desse kπ. Esse kπ está me contando quantas voltas eu dei. Eu andei π sobre 3, agora eu vou começar a dar a volta. Cada k, uma volta. Tá? Então, por exemplo, qual é a expressão geral dos arcos côngruos ao arco de 45 graus? Então, olha, primeiro vamos escrever, vamos fazer um desenho para a gente entender o que está acontecendo, né? Imaginar o seguinte, eu tenho aqui a circunferência, temos aqui o ângulo de 45 graus. Saí daqui, vim para aqui. Agora eu vou começar a dar voltas. Olha, a partir daqui eu dou a primeira volta. Paro aqui. Agora eu dou mais uma volta. Paro aqui. E vou repetindo esse processo. Então, o base é o ângulo de 45 graus. Então, vamos começar por isso. Ó. A gente sabe que 45 graus, lembra lá daqueles ângulos básicos que eu disse para vocês, né? Equivale a... Né? Lembrando, 45 graus equivale a π sobre 4. Né? Então, qual é a expressão geral dos ângulos arcos côngruos? Côngruos a 45 graus. Olha, π sobre 4 mais voltas. Então, se eu dei uma volta, 2π. Se eu dei duas voltas, 4π. Então, 2kπ. Com k pertencente a z, ou seja, k inteiro. Né? Claro, se eu estiver dando volta nesse sentido, o k é positivo. Se eu estiver dando volta no sentido, né, eu poderia pensar em dar a volta para trás, para cá. Poderia, não faz muito sentido, mas poderia. Se eu estiver dando volta nesse sentido, o k seria negativo, então por isso que o k é inteiro. Então, olha, se o k for 0, significa que eu não dei nenhuma volta, então eu estou no π sobre 3. Se você substituir ali, ó, 2 vezes 0, 0. Se o k for 1, significa que eu dei uma volta. Então, você está com π sobre 3 mais uma volta, 2π. Se o k for 2, você está dando duas voltas. Então, você está com π sobre 3, duas voltas, 2 vezes 2, 4π. E assim, vai embora. Tá? Então, essa é a expressão geral dos arcos côngruos ao arco de 45 graus. Bom, um exemplo aqui bem prático no mundo dos esportes, né? No X Games Brasil, um evento que acontece no Brasil, né? Em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, né? O mineirinho, né?
conseguiu fazer uma manobra que é chamada de 900, tá? Na modalidade do skate vertical, tornando-se o segundo atleta no mundo a conseguir esse feito. A denominação 900 refere-se ao número de graus que o atleta gira em torno do próprio corpo, no ar. Então ele vai fazer o movimento com o skate, vai fazer um giro no ar em torno do seu próprio corpo. E aí a gente quer saber o seguinte, então, o número 900 está relacionado com o número de voltas que ele dá no ar, né? Se refere ao número de graus que o atleta gira em torno do ar. Se é 900, significa que ele girou 900 graus em torno do corpo. Eu quero saber quantas voltas o mineirinho fez em torno de seu próprio corpo, tá? Nesse evento. Então vamos lá. Ó. O número, a primeira observação é essa. O número 900 está relacionado com o número de graus, deixa eu ler aqui, o número de graus que o atleta gira, né? Que o atleta gira no ar. Então, 900, ele está representando aqui para a gente 900 graus. E ele fez esse movimento, 900. Então, ele fez o movimento de 900 graus em torno do corpo. Então, é como se ele estivesse aqui e ele fez várias voltas aqui, dando 900 graus. Tá? Beleza, então isso aqui está relacionado com 900 graus. O que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir quantas voltas ele deu. Né? Então, olha, uma volta está relacionado com 360 graus. Então, regra de 3 de novo. Olha. 360 graus, 900. A gente quer saber quantas voltas ele deu. Então, a gente descobre que 360 vezes x vale 900. Ou seja, x é 900 dividido por 360. Né? Claro que aqui deu, fazendo a regra de 3, né? 900 vezes 1 dá 900. Então, divide tudo por 10 primeiro ali. Ó. Divide por 10 aqui. Divide por 10 aqui. A gente tem que o x é 90 dividido por 36. Agora a gente pode dividir por 9, né? X é 10 dividido por 36 dividido por 9, né? 36 por 9, 4. Então, o x vale 10 dividido por 4, e isso é 2,5. Então, é 2,5 voltas. Ou seja, o mineirinho deu 2 voltas. Deu 2 voltas e meia em torno do corpo. Né? Então, ele estava, na hora que ele fez o movimento, ele estava numa posição aqui que ele conseguiu fazer o giro uma vez, 2 vezes e meia em torno do próprio corpo. Tá? Então, ele girou 2 vezes em torno do seu próprio corpo. Então, é uma aplicação prática do dia a dia, que a gente, olhando, a gente às vezes não sabe nem como que utiliza, mas que está inteiramente ligado com essa questão de arcos. Tá bom? Bom, então essa foi a aula de hoje, tá? Eu gostaria de chamar a atenção aqui a importância de se entender a noção de a relação entre arcos e ângulos. Eu acho que isso é uma relação muito importante que a gente tem que entender, como relacionar essas duas, o grau e o radiano, eu acho que é muito importante. A questão do comprimento de arco, né? Que se você conhece o ângulo central, você consegue calcular o comprimento do arco, conhecendo o ângulo central e o raio. Isso é extremamente importante. Muita aplicação na física, como eu disse, né? E também a gente deu a noção aqui da circunferência trigonométrica. A circunferência trigonométrica será o nosso ambiente de estudos a partir de agora. Então, sempre quando a gente falar de seno e cosseno, a gente vai estar relacionando a circunferência trigonométrica. Tá? Na próxima aula, né, a gente vai ver como definir seno e cosseno de um número real. E isso vai ser feito em cima da circunferência trigonométrica. Tá bom?
Então, um abraço a todos e até breve.